Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos ao podcast da UFSPAM, o UFSCast. Meu nome é Larissa, sou também do time da UFSPAM e hoje eu estou aqui com a Priscila, que é engenheira têxtil, e com o Márcio Renato, que é engenheiro industrial da UFSPAM. E hoje nós vamos falar sobre beneficiamento têxtil e como eles transformam tecidos comuns em soluções inovadoras. Começando, aprendendo por aqui, porque essas duas pessoas, elas conhecem muito desse segmento e eu confesso que eu conheço bem menos. Então, hoje eu vou aprender aqui com vocês. E vamos direcionar a minha primeira pergunta para vocês sobre qual é a relevância do acabamento têxtil no mercado atual. Bom, posso começar, Renato? À vontade. Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui. Lari, obrigada pela oportunidade da gente estar aqui, falar um pouquinho do nosso trabalho, né, Renato, e poder contribuir aí com as dúvidas. Bom, quando a gente fala da relevância, né, de uma forma geral no mercado têxtil, a gente fala muito de tecnologias que a gente está agregando para os tecidos, funcionalidade, performance, e com isso a gente está falando de diferencial de produto, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem antimicrobiano, a gente tem proteção UV, temos diversos acabamentos hoje no mercado que eles vão muito além de um simples acabamento. Eles trazem soluções, Sim, né? Eles trazem soluções para solucionar determinados problemas que os consumidores precisam. Então, uma pessoa que não pode tomar sol, por exemplo, tem a proteção UV, para proteger dos raios solares. Quando a gente fala de odor, uma pessoa que eventualmente tem um odor que evolui ao longo do dia, por exemplo, o antimicrobiano age nesse problema também, né? Então, de diversas formas, né? Os acabamentos, eles trazem muito diferencial, desde solucionar esses problemas dos consumidores, né? Até trazer realmente mais conforto, que a gente vai falar um pouquinho, tá na pauta aí dos nossos próximos tópicos, né? isso. Acho que dando um geral é isso. Só que a gente não pode esquecer que o início que proporciona o toque, a proteção UV, o acabamento dry, tudo isso vem da escolha do fio, da matéria-prima que você utilizou, da forma que você teceu, conforme você processou. Como se diz, é acabamento, né? Então ela já está na parte final. Ela só vem para acrescentar. Ela não define o que vai ser o produto final. É um contexto tudo, desde o início da matéria-prima, como tece, como beneficia na tinturaria. O acabamento final ela só vem para acrescentar essa propriedade que a gente tem no Isso tecido. é bem interessante, né? E na UFSPAM, a gente tem vários tipos de beneficiamento, mas hoje nós vamos destacar os 4 mais procurados. Então, vamos começar com o conforto térmico. O nome, ele já remete a alguma coisa bem confortável. Mas na prática, qual que é o diferencial? Bom, quando a gente fala de conforto térmico, né, principalmente para sintéticos, né, os sintéticos hoje eles representam a maior quantidade de produção e uso no mundo, né? Mais de 60% da produção mundial de fibras têxteis são sintéticos, né? E, de fato, eles são insubstituíveis, né? Algumas informações que rolam na internet colocando os sintéticos como produtos negativos ou, enfim... a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eles têm propriedades e características únicas, né? Mas, por exemplo, quando a gente fala de poliéster, por exemplo, uma característica desse produto é a praticamente zero absorção de qualquer água e umidade, né? E isso gera aquela sensação de calor, né, Renato? Isso. Gera aquela sensação de calor, gera aquela sensação de abafamento. E aí, os tratamentos para conforto térmico, eles aumentam essa afinidade da fibra com a água, não é isso, Renato? Isso. E basicamente o que ele proporciona é você não ter um choque térmico, né? Não provocar um estresse no seu organismo. Então, como nosso corpo gera em torno de 37, 38 graus, quando você é exposto a uma temperatura muito baixa ou muito elevada, gera um estresse no teu organismo.
Então, esse acabamento vem para evitar esse estresse. Conforme você entrar numa câmara frigorífica, que a temperatura é muito baixa. Então, você usa tecidos que têm esse acabamento que evita esse estresse que teu organismo possa vir ter. Então, o conforto térmico, ele não só proporciona, como o próprio nome já diz, o conforto térmico, mas ele faz esse ajuste de temperatura. Isso aí. Que legal. Termorregulador. Isso é legal. E existe algum segmento que ele é mais utilizado ou não? Mas para quem trabalha com parte de temperatura muito baixas, que nem eu falei, câmeras frigoríficas, quem faz prática em esportes de neve, esquiar, gelo, essas coisas. Isso aí. Muito legal. Até comentando, né? Por exemplo, quando a gente tem fibras termorreguladoras, né? Que a própria fibra tem essa característica. Duas que a gente tem, para citar, é a seda e a lã, né? Que são fibras que naturalmente é uma propriedade delas ter essa termorregulação, né? Então, eles conseguem... O que é a termorregulação, né? Transportar o calor para fora da peça, geralmente quando a gente fala no uso fitness, por exemplo, né? Ou em outras aplicações que a gente está usando no dia a dia. E esse acabamento, então... O Renato trouxe exemplos de aplicações técnicas, né? Isso aí. A lã também ele é um isolante pela sua construção do fio, né? Ele é uma fibra oca que te provoca esse isolamento. E a seda é porque transporta aquela umidade para fora, né? Sim, perfeito. A maciez do tecido pode transformar a experiência do consumidor. Isso a gente já sabe, nossos clientes estão aí para dizer para nós. Mas estamos falando do toque conforto, que é um outro beneficiamento que a UVSPA também oferece para os clientes. O que acontece para sair um toque tão macio e confortável? Conta você, Renato. Isso. Você é o químico da mesa, você que tem que contar. Como a gente conversamos no início, o toque e o conforto, são várias partes que produzem esse toque e o conforto. Desde a escolha do fio, né, da matéria-prima, conforme você constrói a malha. Isso que também produz o toque e conforto, não simplesmente o acabamento que você aplica. E toda a equipe da UVSPA ajuda na construção da malha para que produza esse toque e conforto, não simplesmente com o acabamento, mas com toda a construção da malha. Desenvolve o produto junto do cliente, né? Isso. Para garantir esse toque e conforto. Esse resultado, que é o que todo mundo quer, que como você falou, o beneficiamento ele vai potencializar o que já existe. Isso aí. Vale pontuar, né? Porque assim, tem muita... O Renato não vai me deixar mentir, porque tem muita malharia e tecelagem que acha que o acabamento vai fazer o maior dos milagres, né? Que não vai pegar, vai usar um fio de baixa qualidade, um fio que não tem um peluciado para proporcionar para o tecido, uma construção do próprio tecido ou da malha, né? Que não... filamentos, né? As pessoas às vezes compram poliéster, que é o toque de poliamida, né? Então são coisas distintas. Uma fibra muito filamentada te proporciona um toque melhor do que outras. Então não é só o produto em si que vai te proporcionar o toque e conforto, mas todas as suas escolhas que você fez ao longo do desenvolvimento. Perfeito. E acho que vale muito comentar também que comercialmente falando, Lari, o toque, eu sempre falo que o toque e a parte sensorial do tecido, né? É o que de fato gera uma atração no ponto de venda para o consumidor que está tocando aquele produto. Principalmente no público brasileiro, porque existem pesquisas que comprovam, né, que o brasileiro ele gosta muito de tocar no que ele está comprando, no produto, então isso faz diferença para nós. E o que é interessante também é assim, depende da posição da peça no teu corpo. Quando você tem uma peça, uma lingerie, uma peça íntima, você quer extremamente conforto. Quando você tem uma peça de baixo, as pessoas confundem o conforto, o toque com tecido fino. Então você tem que ter cuidado onde você está aplicando esse toque e conforto. Em que parte daquele tecido vai ser feito a roupa, né, a peça. Se ela vai ser uma peça íntima, se ela vai ser uma calça. Então depende para qual finalidade você tem que definir qual o toque que você quer. Isso também influencia. Se vai ser uma legging também não precisa ser uma coisa tão fina, né? Tem que ser uma coisa mais grossa, né? Para não ficar transparente. E agora, pulando para o nosso próximo beneficiamento
tratamento têxtil, vamos falar de um que é polêmico, antimicrobiano, né? Quando veio a pandemia, ele ficou em alta, foi falado bastante nessa questão. E ele realmente faz jus ao nome? É isso que eu quero saber. E como ele reage, o que ele faz, como que é usado para ter um efeito antimicrobiano. Bom, o antimicrobiano, ele, como você mesmo comentou, né? Ele chegou como uma solução muito específica no mercado, né? Ganhou o boom dele na pandemia, porque todo mundo estava fugindo, né? Do Covid, né? Mas o que acontece? O antimicrobiano não é só não é só para matar vírus, né? Por exemplo, o antiodor é um antimicrobiano, né? Porque o que é o odor que as pessoas geram ao longo do dia em práticas de exercício físico e tudo mais? Nada mais são do que bactérias e micro-organismos que o nosso corpo gera, né? E isso gera o odor. Então, quando a gente fala de antimicrobiano, depois da pandemia, as informações começaram a tomar né, a parte comercial do acabamento, né? E hoje, o famoso antiodor é o antimicrobiano, né? E são justamente, o Renato vai saber dizer muito, a gente usa ainda nanopartícula de prata para... Não prata, mas nanopartícula. Nanopartícula. Isso. Porque usava-se nanopartícula de prata, né? Mas existem várias formas da gente matar, né, esses micro-organismos, né? É que temos que separar. Nós estamos falando de antimicrobiano, não antiviral. São coisas diferentes. Quando o antimicrobiano é bem o que a Priscila falou, é referente às gorduras provocadas pelos micro-organismos que temos no corpo, que provoca aquele odor, né? Então, o antimicrobiano vem para isso. Certo? Então, a gente recomenda em peças íntimas, peças que praticam fitness, uns usam em meias e outros derivados, certo? Para essa finalidade, né? Então, não vamos... Produtos hospitalares também. Produtos hospitalares, tudo onde você pode ter micro-organismo. Daí vem o nome, né? Antimicrobiano. Ok? Perfeito. Agora a gente vai falar, por fim, do mais popular, Dry Professional. O Dry Professional, hoje, mais cedo, eu estava conversando com o Renato, ele já me deu vários ensinamentos sobre isso. E uma coisa bem curiosa, quando eu entrei no texto, eu percebi que muita gente acha que Dry Professional é um tipo de tecido. Que a gente compra um tecido dry, né? Que é o tecido mais fitness. Às vezes eu já vi gente que conhece o dry como furadinho, o tecido furadinho. Já vi isso. E aí, eu queria saber com vocês como eu faço para reconhecer se um tecido possui o acabamento dry e qual é o grande diferencial que trouxe esse beneficiamento numa grandeza tão grande que virou o nome de um produto, para quem não conhece. Isso. A identificação que ele tem um poder de hidrofilidade é simples, né? Você simples pinga uma gota, se ela formar um formato de uma moeda, ela tem hidrofilidade. O que no passado os acabamentos não proporcionava essa hidrofilidade, ele bloqueava a hidrofilidade da malha. Então você entrava com produtos com recurso para você voltar essa hidrofilidade que a malha em si tem, né? Hoje na Uvispan, todos os nossos acabamentos têm propriedades de hidrofilidade, certo? Então a gente fez vários estudos ao longo dos anos para ter um produto que aplicasse no acabamento que não tirasse a hidrofilidade do tecido. Ótimo. Então, para quem não pegou, basicamente a Uvispan, ela fornece a todos os serviços que a gente faz, ele já vem com esse beneficiamento de hidrofilidade. Então, mesmo que não seja contratado, pedido um outro beneficiamento, o nosso produto já vai com essa questão da hidrofilidade que a gente entende que faz parte da qualidade do trabalho, do tecido. Ô, Lari, e acho que vale muito comentar que o tratamento Dry Professional que vocês oferecem, ele é muito valioso quando a gente fala de sintético, principalmente poliéster, né? Que é uma fibra que tem uma baixíssima
quase praticamente nula absorção de água, né? E esse tratamento, ele aumenta, Renato, quimicamente, se eu me corrija, por favor, se eu estiver errado. Mas esse tratamento, ele aumenta a afinidade das moléculas, da molécula da fibra com a molécula de água, fazendo uma ponte, não é? É assim, o poliéster, tecnicamente falando, tem um regain muito baixo, né, que é o poder de absorção. Os produtos utilizados diminuía mais ainda esse poder de absorção. Então, o produto que nós usamos hoje facilita esse poder de absorção do poliéster, né? Então, assim, não necessariamente porque ele é o poliéster, mas os produtos que eram utilizados no poliéster para obter um toque confortável inibia essa hidrofilidade. Então, hoje, com os produtos mais evoluídos, você consegue ter um excelente toque no poliéster, conseguindo ter uma hidrofilidade. Isso é verdade, porque a gente que conhece mais por fora, escuta que poliéster não é indicado, poliamida é indicado. Mas hoje, até grandes marcas, você olha na composição, eu fico até abismada, porque é 100% poliéster, ou poliéster com elastano, e tem um toque maravilhoso, né? Acho que vocês também já devem ter vivido coisas assim. A evolução do fio, cada ano que passa, é surpreendente, né? A gente vê muito, tanto os acabamentos como os fios, as construções. O desenvolvimento de produto têxtil está muito voltado para aperfeiçoar cada vez mais os produtos que a gente tem no mercado, né? E falando de grandes marcas, né? Esses dias me mandaram perguntando assim, alta costura usa sintético? Aí eu falei, vamos ver na prática, né? Aí eu entrei no site da Farfetch, que só vende itens de luxo, né? E entrei em alguns produtos de grandes marcas. E de 10 produtos que eu verifiquei, 8 usavam algum percentual de poliéster ali, né? Então, não tem como a gente negar que é um produto com custo muito, muito interessante para uma marca. É um produto que a gente consegue ter uma variedade muito grande de resultados finais no produto, né? Proporciona então, uma estabilidade melhor na malha, né? Exatamente, estabilidade. Então, um produto faz uma comparação, né? Um produto 100% poliéster ou sintético e um produto 100% de fibra natural. É outro cuidado que você tem que ter com a peça, é outra durabilidade que a peça tem. Então, tudo isso o mercado entende, sabe, né? E tudo isso está sendo colocado comercialmente. Com certeza. E agora a gente vai mudar um pouquinho do assunto, porque estamos falando de têxtil, estamos falando de beneficiamento, mas não tem como falar dessas coisas e esquecer da sustentabilidade, né? Então, vamos falar um pouquinho de como a Uvispan está contribuindo para a sustentabilidade dentro do beneficiamento têxtil, Renato. Vamos falar de uma forma mais ampla, né? Nós temos cuidados desde o recebimento da matéria-prima. Todos os resíduos que vêm, a gente tem destinos para que não contamine. Nosso sistema de tratamento de água é com ozônio, isso dispensando grande parte de matéria química que seria utilizada. Hoje, propriamente dito, hoje instalamos um recuperador de calor nos dois acabamentos, 2 máquinas de acabamento. Isso vai fazer com que a gente consuma menos cavaco, polui menos o meio ambiente. Os nossos processos de beneficiamento, todos trabalham com o menor consumo de recursos possíveis. Certo. Renato, isso começa antes na própria escolha dos produtos, né? Porque existem produtos químicos nocivos. Sim. E químicos dentro de uma responsabilidade, né? Isso. Tanto ambiental quanto social. Hoje, todos os nossos químicos que nós utilizamos são homologados pela ZDHC. Tem outras empresas que também têm até o Blue Size, para ter essa garantia que nós não estamos contaminando o meio ambiente. Vale comentar, né? Quem não sabe o que é o ZDHC, pessoal, é uma certificação, né? Extremamente reconhecida internacionalmente. É uma certificação holandesa, Isso. né? E assim, eles fazem todo o controle de produtos químicos da indústria, né? Tanto pensando na questão ambiental
e na saúde humana. Por quê? Pouca gente sabe disso, né? Talvez alguns de vocês tenham visto as notícias que saíram ali no ano passado, de algumas roupas do ultra fast fashion que fizeram testes nessas roupas e verificaram que tinha até produto cancerígeno, né? Então, quando a gente fala de uma certificação como o ZDHC, que o Renato comentou, a gente está falando de produtos químicos que são extremamente seguros, né? Tanto no quesito ambiental, quanto para quem usa esse tecido em contato com a pele depois, né, Renato? Isso aí. Até o Renato tinha comentado comigo também que essa certificação é uma certificação que ela precisa tem a manutenção todo ano. Então é uma certificação que não adianta você uma vez lá e fazer. Todo ano a UFSPAM tem que comprovar que tudo que ela está usando realmente não vai fazer mal ou não vem de uma procedência duvidosa. Então podem confiar. E só um parênteses rápido, Lari, que eu acho que é muito importante. Eu atendo muita marca, tanto em consultoria quanto alunos, e marcas que querem ter um viés sustentável, de menor impacto dentro do seu universo de marca. E eles vêm desesperados para me perguntar qual tecido é sustentável e qual não é sustentável. Essa é sempre a pergunta, tipo, meu Deus, o que eu tenho que fazer para ser um produto de menor impacto, né? E eu sempre falo, a resposta ela é sempre muito direta e muito clara. Procure tecidos, fornecedores e parceiros com certificações. A certificação é o que mais traz garantia de responsabilidade em todos os quesitos da produção. Da mão de obra, do tipo de mão de obra, como os funcionários estão sendo tratados dentro de uma empresa, produtos químicos que estão sendo utilizados, gestão de resíduos, tratamento de água e efluentes para ter certeza que não é uma empresa que não está tratando essa água cheia de produto químico e devolvendo num rio, no mar, ou enfim. Então, as certificações, elas são valiosíssimas para todo mundo que quer uma responsabilidade, um produto de menor impacto. Eu achei incrível isso que você falou, porque tem muita gente que acha que para ser sustentável tem que trabalhar com fibra natural, né? Exatamente. É a maioria. E até as gurus, assim, de têxtil, que tem muita gente que eu conheço que defende somente a fibra natural. E com as certificações, não importa muito a fibra, e sim como você vai trabalhar, quem que você está envolvendo no serviço, e isso daí traz a credibilidade real, né, para o produto ou serviço. Exatamente. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente sempre fala de 3 pilares, né? Social, ambiental e econômico. Então, você pode ter um produto que ambientalmente ele está perfeito, mas se ele foi feito com mão de obra escrava, por exemplo, ele já não é sustentável. Se ele está perfeito no ambiental e no social, mas não fecha a conta financeiramente para a empresa que está produzindo no final, não é sustentável. Ele não se sustenta, Não né? se sustenta. Então, a sustentabilidade tem esses 3 pilares, né? E a gente sempre tem que pensar nos 3. Veja, a gente pode ter um produto 100% linho, 100% algodão, que é fibra natural, mas a gente pode ter uso de agrotóxicos que não são regulamentados, que agridem altamente a natureza, a água, o solo, os trabalhadores. A gente não sabe de onde, muitas vezes a gente não sabe de onde esse tecido está vindo. Terceirizou e daí perdeu a responsabilidade, isso também acontece bastante. Exatamente. Então, é muito mais do que a fibra que está sendo utilizada no tecido, com né? certeza. É uma cadeia inteira, muitas variáveis envolvidas. E a certificação é a melhor coisa para você ter um controle e você entender realmente a procedência daquele produto, mesmo que esteja vindo de outro país, que você não está lá vendo na prática, mas a certificação te traz essa segurança, por exemplo, né? Sim. Mas o que é interessante serve até para outro podcast. Quando a gente fala nisso, todo mundo acha que o vilão sempre é a tinturaria, né? Sim. Mas a gente só precisa usar alguns produtos porque contamina o fio para trás. Então as pessoas acham que a tinturaria é sempre o vilão. Ela não é o vilão. Ela evita de muitas coisas ir para o meio ambiente. Então isso caberia até uma outra discussão, que as pessoas tinham que trabalhar na matéria-prima.
lá na origem do produto, lá na origem do fio, da confecção, né? São vários insumos que nós somos obrigados a colocar no processo para eliminar uma coisa que aderiram no fio, que aderiram no produto inicial. E estoura na tinturaria. E sempre a tinturaria é o vilão do meio ambiente. E ao contrário, por ela só usaria corante e mais nada. Não que o corante não contamine. Mas são várias outras situações que é obrigado a utilizar por N coisas que são aditivos que são colocados atrás. Então, isso caberia em um outro podcast. Total. Trazer todas as pessoas, quem produz o fio, quem produz o elastano, né? Para explicar por que colocam tanta produtos químicos lá, porque a gente é obrigado no beneficiamento remover. Aí o beneficiamento é o vilão. Né? E isso é uma coisa que a internet tem trazido, né? Porque é um conhecimento que não... A internet, eu digo, massifica, né, as informações, que são coisas que ninguém sabia. Então agora a gente está fazendo um podcast para educar a galera de casa sobre os beneficiamentos, sobre o que vem do fio. Então isso é uma coisa que vem aos poucos e o conhecimento é gerado na massa, né? Isso aí. E as pessoas entenderem um pouco o que causa no meio ambiente, por que ela escolhe um rosa, né? Por que ela escolhe um preto. Então a gente já faz o que o consumidor escolhe, mas ele tinha que entender o que isso impacta no final. Sim, é porque eu aprendi com o Renato que as cores, diferentes cores impactam diferente no meio ambiente. Então, vai também das marcas pensarem, o que eu vou querer para minha coleção, né? Se eu vou querer uma coisa mais ecológica ou não. E agora, para finalizar, nós temos algumas perguntas do público que a gente guarda ali na UFSPAN, que a gente sempre recebe nas redes sociais. E temos 4 perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta é: como escolher o acabamento mais adequado para o meu produto? Olha, eu diria que a primeira coisa é você entender a aplicação desse produto e o que você espera dele, né? De repente, o acabamento perfeito para uma peça fitness é diferente de um acabamento perfeito para uma camisaria social, por exemplo, né? Então, esse é o primeiro passo. Ter clareza do produto final, ter clareza de quais características e funcionalidades você quer para esse produto, qual que é o diferencial que você quer para esse produto, né? Qual que é o teu universo de marca que faz sentido você colocar esse acabamento para esse produto, né? Um case de sucesso que eu sempre cito, que acho que é impossível, todo mundo conhece, né? É impossível alguém não conhecer, é a Insider, né? Eles batem ali no antimicrobiano com muita força, né? Já faz parte do universo de marca deles, do que o público quer, do que o público espera. Então, tá alinhado. As escolhas técnicas dos tecidos deles estão alinhados com o que eles estão oferecendo comercialmente para os clientes. Isso aí. As pessoas têm que... que nem a gente fala do arquiteto, né? Ele faz o projeto, faz todo o desenho para depois ir para a obra. Então, nós na indústria, nós já estamos aqui na parte da obra, então ele tem que ter toda a pesquisa, ver o que ele quer, que nem você mesmo falou, pegar um profissional que oriente ele. Aí, quando chega na indústria, a gente só vai aplicar o que o profissional está recomendando. Um dos diferenciais da UFSPAN é esse, que a gente desenvolve o produto junto com o cliente. Pode ser que em alguns lugares a pessoa chega dizendo o que ela quer e daí não é dito para ela, não tem uma consultoria, né? E aí esse é o nosso diferencial, que a gente chega no cliente, mostra para ele o que deve ser feito, como deve ser feito, ajuda desde antes, e isso faz toda a diferença no produto final. Acho que vale comentar também, Lari, que qual que é a diferença da UFSPAN, por exemplo, de você comprar um tecido ou uma malha que já está pronto, né? Você chega ali para comprar um tecido, uma malha, é aquilo, e às vezes você quer aquela construção, mas você não tem a opção de cor, você não tem a opção de acabamento, né? E é aquilo que aquela empresa tem a oferecer, né? E no caso de vocês, vale comentar que vocês entregam uma possibilidade de personalização para as malhas. Sim. Né? Então, vocês podem... o cliente pode escolher a construção, a base do tecido, pode escolher a cor, que inclusive pode ser uma cor exclusiva, que vocês dão todo o suporte, né? Isso. E pode escolher o acabamento de acordo com esse produto que está nascendo, né? Isso aí, qual a finalidade que ele vai utilizar. Legal. E precisa entender de química, acabamento, fibra, Renato, para fazer esse desenvolvimento?
Seria bom, né? Seria bom, né? Seria bom, mas não necessariamente. Não é o que acontece na prática 100%, né? Isso aí. E se for puxar mais ainda a fundo o que você falou, a gente também somos a única tinturaria que também vende fio, né? Sim. Então a gente consegue direcionar o cliente desde a parte do fio, daí trabalha com malharias parceiras e depois consegue retornar para nós para finalizar esse processo, né? Os acabamentos da UVSPAN são compatíveis com tecidos naturais? O acabamento que nós usamos, ele atende todo o portfólio da indústria têxtil. E quais são as diferenças entre o acabamento dry professional e antimicrobiano? O antimicrobiano, ele vai agir, que nem o Renato comentou, né? Vai agir retardando a proliferação de micro-organismos, certo, Renato? Isso aí. E quando a gente fala do dry professional, a gente fala de um conforto térmico, né? E fala de uma sensação de pele seca, né? Então, são duas finalidades diferentes para dois acabamentos diferentes, né? E pode ser aplicado os dois? Isso que eu ia falar. E não impede que possa ter os dois acabamentos no mesmo tecido. São coisas distintas. Perfeito. Por último, como garantir a durabilidade desses acabamentos após múltiplas lavagens? Acho que essa é uma dúvida que todo mundo quer saber. Quanto dura? Se dura muito? Se dura para sempre? Vamos debater sobre isso. Falar a quantidade seria muito sério, né? Recomendo que as pessoas utilizem o que está escrito na etiqueta das suas peças. É sempre a orientação que a gente dá. O fabricante, né, eu sempre falo brincando assim, a gente compra uma televisão, vem com manual. A gente compra um celular, vem com o manual, né? O manual dos tecidos é a etiqueta de composição, é o manual de como cuidar das suas peças, né? Então, o fabricante do tecido, ele teve todo o cuidado, o controle de qualidade, ele viu os testes, viu o comportamento do tecido e a partir disso ele deu as orientações. Então, que nem o Renato falou, a minha resposta é exatamente a mesma. Siga as instruções que a etiqueta te dá e ter clareza de que quanto mais cuidado você tem com as peças, mais elas vão ter durabilidade. Porque tem muito consumidor que acha que se não dura, é porque é de baixa qualidade. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa afirmação, porque vou dar o exemplo da viscose. A viscose é uma fibra que perde resistência em água. Sim. Se você coloca na máquina uma viscose de baixa gramatura, uma viscose levinha, e joga na máquina sem dó nem piedade, existe um grande risco dessa viscose rasgar, não é a qualidade que é ruim, e sim a pessoa que não soube cuidar do produto, né? Exatamente. É lógico que o controle de qualidade, ele é essencial em muitas partes, né? Tem a parte do encolhimento, da torção da peça, deformação, desbotamento, tudo isso é controle de qualidade. Mas existem características das fibras que são intrínsecas da própria fibra, né? Então, cada tecido vai ter a sua particularidade de cuidado, né? Então, orientações. Isso. Orientações, seguir o que está na etiqueta. Em resumo, não colocar mais sabão em pó ou sabão líquido do que deve. Hoje eu aprendi também que não precisa colocar amaciante em roupas fitness. Ótimo! Então, e são esse tipo de coisa que vai fazer o seu acabamento durar mais na sua peça. Mais alguma consideração? Algum recadinho para o público? Algo que a gente não comentou sobre os beneficiamentos que é interessante falar? Fiquem à vontade. Olha, eu convido você que está assistindo a gente a deixar aqui as suas dúvidas. Com certeza. Para a gente poder levar essas dúvidas adiante, a gente poder responder todas. E comenta aqui se você gostou, se te ajudou. Porque, por mim, a gente há já uma deixa possibilidade. marcado o próximo episódio, entendeu, Renato? O que você acha? Prefiro não comentar, né? A gente pode puxar o corte dele falando que é um tema para um próximo podcast. Para o próximo. Saiu da boca dele que eu ouvi. Primeiro, Larissa, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Você sabe que é minha primeira podcast, então o receio é grande. Aparição. Prazer te conhecer. É um prazer enorme, Tá bom? Renato. Sempre que precisar,
tente procurar outra pessoa, tá bom? Eu vou continuar procurando ele, gente, porque essa pessoa sabe muito. Ele é gerente industrial da UFSPAM, tudo que acontece lá, ele sabe. Ele manda, desmanda, ele entende. A Priscila também, uma engenheira têxtil todos vocês já vão saber, ela é ímpar, se conhece muito. Então, com certeza, foi um podcast diferenciado. Tenho certeza que a gente trouxe informações aqui que não são ditas no dia a dia ou em qualquer podcast. Então, eu que agradeço por vocês terem aceitado a participação e vou contar com vocês mais vezes. Lari, obrigada pelo convite, Renato. Foi um prazer enorme bater esse papo aqui e sempre à disposição de vocês são grandes parceiros. Tem um prazer, para mim é um prazer enorme ter parceiros que têm, sabe, tudo certinho, uma responsabilidade de produção, indústria brasileira, assim, tudo que eu defendo então é um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigada, pessoal. Deixem os seus comentários, diga o que você quer ver nesse podcast que está nascendo hoje e a gente vai se encontrando por aí. Esteja sempre atento nas nossas redes sociais, nós temos bastante conteúdo. Tem conteúdo com a Priscila mais de uma vez ao mês. Vai ter conteúdo com o Renato também em breve, a equipe dele, que é maravilhosa também. Então, contamos com vocês para continuar seguindo e acompanhando as nossas novidades. Tchau!